Olá pessoal, tudo bem com vocês? Andréa Freitas aqui falando, espero que todos estejam bem. Deixando aqui uma microaula de Fibonacci a pedido do pessoal lá da comunidade, do grupo do WhatsApp. Espero passar aqui e elucidar algumas dúvidas e que vocês entendam um pouco desse conceito. Lembrando que é apenas uma microaula, quero ser breve, quero ser objetivo e prática nessa aula para que vocês de fato saiam dessa aula entendendo o traçado da Fibonacci, como traçar, os principais pontos, o conceito dessa ferramenta tão importante e tão útil dentro do mercado, né? Então vamos lá, vamos ver aí a arte de medir os movimentos. Slide. Para estar trazendo um pouco de teoria, de conceito para vocês, tá? Não está abrindo a outra tela e não está abrindo aqui porque então, vamos deixar assim para vocês irem lendo. Vamos lá. Microaula de Fibonacci, por Andréa Freitas, analista CNPI. O conceito de Fibonacci, né? O Leonardo de Pisa. Quem foi que trouxe esse conceito? O conceito de Fibonacci foi introduzido por Leonardo de Pisa, um grande matemático italiano no século XIII, conhecido como Fibonacci. Ele popularizou a sequência numérica em seu livro Liber Abaci. Ao estudar o crescimento da população de coelhos, essa sequência é amplamente usada em matemática e também vista na natureza, né? Destacando principalmente uma proporção áurea de 61,8, também conhecido como sequência de ouro, número divino, né? Porque é encontrada essa proporção em tudo na natureza, na nossa mão, na nossa orelha, nos animais, no mar, nas ondas do mar, nas células, enfim, em toda a natureza aplica-se a Fibonacci encontra a proporção áurea. É fantástico, né? Fibonacci é uma sequência numérica descoberta pelo matemático Leonardo de Pisa, onde cada número é a soma dos dois números anteriores. Exemplo, 0, né? 1 mais 1 vai dar 2, 2 mais 3, 5, 5, 3 mais 5, 8, 8 mais 13, 21 e assim sucessivamente. Na análise técnica, os níveis de Fibonacci são derivados das proporções entre os números dessa sequência, como 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6% e 100%. A mais importante dessa proporção é 61,8, conhecida também como Golden Ratio ou a razão áurea. Por que isso é relevante no mercado? Os níveis de Fibo refletem padrões naturais de comportamento humano e são frequentemente observados em retrações e extensões de preço. Projeções e retração de Fibo, né? Antes de mais nada, é importante entender as diferenças entre projeção, conhecida também como expansão do movimento, e a retração de Fibonacci. Na projeção, te auxiliarão a dimensionar até onde o preço do ativo irá a favor da tendência. Além disso, a projeção determina o fim da terceira onda, logo se baseia em duas ondas de tendência. Já a retração é o que alerta sobre potências reversões na tendências, resistências ou suportes. Como dito, as retrações de 38,2 e 61 são as mais importantes para trader. Se você observar uma tendência, outros percentuais de retração podem servir como orientação. Se uma retração ultrapassar o nível de 61,8, a tendência é que ela faça fundo e ofereça uma alta resistência. A principal função de usar Fibo na análise gráfica é identificar as zonas de alerta. Os pontos de alerta informam ao trader sobre possíveis reversões, suportes ou resistências. Expansão ou projeção de Fibonacci. Qual é o objetivo da expansão, né? Ou projeção? É medir até onde o preço pode ir além do movimento atual. Projeção de alvos. Trace do início ao fim do movimento, por exemplo.
que é uma expansão de FIBO. O objetivo é medir aonde o preço pode ir, além de um movimento atual, projeção de alvos, como traçar, trace do início ao fim de um movimento, por exemplo. Passar aqui. Como traçar a projeção. Você está projetando um movimento aqui, expansão do movimento. Então, eu tracei do início ao fim. Aqui eu estou fazendo uma expansão do movimento. E se eu fizer esse outro movimento com essa outra ferramenta aqui, é FIBO-P, que é projeção, eu pego novamente a expansão com a retração, até onde o movimento retraiu hoje. Retraiu até os 50% da expansão de FIBO, e eu alcanço dimensões de próximos alvos para baixo, né? Aqui na ponta, no caso, para a venda. Então, assim a gente trata a expansão com projeção de Fibonacci. É diferente o traçado para retração de Fibonacci. Quando o mercado está fazendo uma retração, vou mostrar para vocês como a gente traça essa retração. Então, a projeção e expansão do movimento se inicia do início do movimento ao fim dele. E a projeção, nós se inicia do movimento ao fim dele, busca aqui a região onde ele faz a segunda pausa e larga a ferramenta para ela mostrar, né, a próxima perna de movimento, quais são os possíveis alvos. Essa ferramenta se encontra aqui, ó, barra lateral de ferramenta no Profit, tem o nome projeção de FIBO, e aqui só o preço de FIBO, né, que a gente pode buscar. Só a expansão do preço, como eu puxei aqui, ou o preço fez este movimento inicial, a gente viu aqui do dia, parou aqui, alcançou aqui até o nosso terceiro alvo de hoje, fez aqui um suporte importante e está parado nessa região. O que é que a gente pode fazer? Buscar entender e traçar uma retração de FIBO, onde é que ele vai parar para retrair esse movimento de queda. Pegamos a ferramenta de FIBO, em vez de pegarmos do ponto inicial do movimento ao fim do movimento, nós vamos pegar de baixo para cima. Na perna de baixo, a gente pega de baixo para cima, onde aqui o topo, onde iniciou o movimento de queda, vai ficar os 100% e finalizou 0%, porque vamos ver quais são as regiões de retração. Primeira região de retração, 38,2%. Segunda região, que foi onde ele parou, 50%. Terceira região, 61,8%, que se ele deixa aqui um sinal de reversão, a gente pode fazer aguardar um outro sinal, uma outra confirmação e fazer uma nova venda. Ou não, se ele vem e rompe essa região com força, pode mostrar um movimento de voltar toda a tendência e devolver todo esse movimento. Ok? Espero que vocês tenham compreendido esse conceito. Vamos voltar lá para o slide. Então, trace do início, como eu falei, ao fim do movimento principal, por exemplo, do fundo ao topo de uma tela ou de um topo ao fundo, fazendo a interpretação dos níveis e também aqui na projeção, né? Projetando possíveis alvos para a continuidade da tendência. A retração, né? O objetivo é identificar onde o preço pode corrigir antes de retomar a tendência original, como traçar para o movimento de alta, o zero fica no início, no fundo, o 100% e o zero no final do topo. Eu falei no movimento de alta, o 100 fica embaixo e o zero em cima. Para o movimento de baixo, o 100 vai ficar lá em cima, no início do movimento, e o 0% no fundo. A interpretação são os níveis de 38, 50 e 61, que mostram zonas de suporte
na alta ou resistência na baixa para possíveis reversões ou tomada de tendência. Os níveis de Fibonacci mais utilizados na análise técnica são derivados da sequência matemática e da razão áurea. Bom, eu utilizo mais o 0, 38.2, o 50, o 61 e o 100. E na minha Fibo eu não tenho o 23.6 nem o 78.6. Porém, há muitos trades que usam e vocês podem usar e entender como o preço chega naquela região e o comportamento do preço, fazer backtests, enfim. Então, aqui é o fim do movimento principal na retração, né? Primeira retração leve, correção moderada, 38%, 50% não é um número de Fibonacci, mas ele é usado como nível psicológico. 61.8 é o nível de ouro, né, a proporção áurea, que é a correção profunda. 78 é a correção muito forte, próximo de reverter completamente o movimento. E 100% é a retração total, né, ou seja, devolveu todo aquele movimento anterior. A expansão de fibra é o zero, ponto de início da expansão, 100% movimento inicial replicado ao alvo básico. 161.8 são níveis mais importantes de continuidade, 200% tamanho da perna original. 261.8 é a extensão ainda mais agressiva. E ainda tem essa que é muito raro, mas usada em mercados muito voláteis, né? Esses níveis são interpretados como zona de suporte e resistência para retração ou possíveis alvos para expansão, dependendo do movimento e também do ativo. Dicas práticas, né? Não use FIB isoladamente. Combine com outros indicadores para avaliar os sinais. Ajuste os períodos gráficos. Fibonacci funciona em qualquer time frame, mas tende a ser mais confortável em gráfico maior de 4 horas, diário, semanal. Isso é para um swing trade, né, para uns trades de tendência e até para projetar alguns alvos. A gente pega 4 horas, 60 minutos, 120 minutos, para estar fazendo confluências ali de regiões para estar puxando e entendendo quais são as regiões de preço que são mais interessantes do alvo, né, do mercado se movimentar e que são regiões de interesse. Evite forçar os níveis, ajuste os pontos com base em movimentos significativos e claros. Gerencie seu risco definindo seus stops em regiões seguras, abaixo dos níveis de suporte ou acima das resistências. Conclusão: Fibonacci é uma ferramenta poderosa, mas exige prática e interpretação. Usada em conjunto com outras análises, outras técnicas, ajuda a prever movimentos futuros de preço e planejar operações com maiores eficiências, né? Então, Andréa Freitas, analista, deixei esse pequeno slide, essa pequena aula para vocês entenderem melhor. Vamos lá para o gráfico para falar mais um pouco dessa ferramenta. Então, hoje no mercado a gente viu o mercado abrindo aqui com uma forte queda, né? Tinha reunião hoje com o presidente, o ministro lá, Haddad, e não aconteceu, então foi bem negativo para o mercado. Ele segurou aqui no nosso terceiro alvo e fez um suporte importante, como eu falei para vocês, a Fibonacci para retração de preço, nós puxamos ela numa perna de baixo, num movimento baixista. O início do traçado é no fundo ao topo, sendo o topo 100%, que foi o início da queda, do movimento de queda inicial. Para vermos a retração do movimento, nós fazemos isso, tá? Se fosse uma perna altista, deixa eu pegar aqui um outro ativo. Pronto, esse movimento de alta aqui na Petro. A Petro subiu, subiu, subiu. Eu quero ver a retração de Petro depois que aconteceu esse gap aqui de baixa, onde é que ela pode estar parando ou fazendo algum tipo de repique para poder entrar em um outro movimento ou até perder a movimentação. Então, para o movimento de alta, a gente vai pegar do topo do movimento até o fundo. E ao contrário da perna de baixa, a perna de alta, os 100% fica no fundo e o zero fica no topo, aonde nós vamos observar onde o mercado parou.
e aqui o mercado parou em 61,8, que é uma região, né, a razão áurea mais importante de Fibo, e ele fez o repique e voltou, e aqui ele perde com bastante força a região, segurou aqui nesse preço e voltou a subir, e aqui lateralizou, né? O mercado está lateral entre essa região de preço. Já se fosse para baixo, perna de baixo a gente já explicou, né? Se fosse a projeção de Fibo, a gente vai pegar normalmente, ó, vou subir do início do movimento ao fim, vou projetar, lembra que aqui foi 68, e nós temos várias regiões de Fibo aí que a Petro pode ir lá bater, né? Então, ainda tem o 100% aqui em 43, temos preço lá em 48, que no futuro, quem sabe, ela vá, e eu acredito que ela possa chegar lá sim. Papel muito bom. Então, é isso. Nós temos aqui, ó, na projeção, eu tenho esses níveis 0, 38, 50, 61, 100 e 161,8. Nessa ferramenta você pode clicar em cima e aqui em propriedades e adicionar e definir outros níveis que você quer colocar mais níveis aqui, você vai adicionando, incluir, aperta incluir, colocar mais um nível, você vai incluir. Se eu quiser remover algum nível, clico em cima e aperto remover, dou OK, fecho e vai aparecer aqui os níveis que eu quero. Deixa eu colocar aqui um nível para ver. Aqui mais um nível, né? Mais dentro. Deixa eu colocar o nível errado. Enfim, mas vocês entenderam. Eu apertei aqui, vem aqui, ó. Níveis. Se incluir mais algum nível. De 3, né? 23,6. Aqui entrou 23,6%. Aplicar. OK. Entrou aqui, ó. Um nívelzinho mais baixo. De 23,6%. E aí você, se quiser modificar a cor, aumentar, diminuir, colocar outro tipo de fonte para ser um destaque, aumentar a fonte, é só vocês trabalharem aqui na ferramenta aqui do Profit, tá? Da mesma forma, vocês fazem isso na ferramenta de FIBO, centro de projeção. Da mesma maneira, perna de alta, para saber retração, de baixo para cima, 100% vai ficar aqui no início do movimento de alta, que pela lógica, né, que se ele perder tudo, ou seja, devolver, envolver toda a alta, e aqui é o 100% da devolução da alta. Tá ok? Então, aqui fica essa microaula. Espero que vocês tenham entendido um pouco do conceito, como eu traço. A gente viu isso acontecer aqui no mercado. E é justamente nessas correções que a gente busca pegar esse movimento. Primeiro alvo, primeiro objetivo é o 50%. Ele entregou, chegou próximo, e não precisa ser bem aqui. Chegou próximo, você já sabe que está na região de 50%, já desce do trade ou já protege o trade, porque de fato aqui vai sofrer um pouco, a não ser que tenha alguma coisa que vai acontecer no mercado, né? Alguma novidade que vai aparecer e que ele venha pegar força. E aqui já estamos aqui, né? Foi 3 horas da tarde, 12h45, às 3 horas ele ficou nessa região. Não ganhou essa região e ficou lateralizado até agora, final do dia, né? Mas hoje ele pagou bem até os 3 alvos de queda. Espero que vocês tenham compreendido aí um pouco da aula. Desculpe aí qualquer coisa, deixem um comentário aí no vídeo, se inscrevam aí no canal
tá bom? E um abraço, até mais, até próximas aulas. Vamos conversando e decifrando aí um pouco desse mercado que é fantástico e a gente tem muito a aprender com ele, tá? Até logo, pessoal. Tchau, tchau.